Olá, boa noite. Vamos iniciar a nossa live hoje. Nós vamos falar hoje sobre como ou qual é o seu maior desejo quando você tira cartas ali para o seu consulente, para o seu cliente. O que você deseja alcançar quando você está diante de uma leitura de baralho cigano, trazendo isso para o seu cliente, para o seu consulente. Nós vamos falar então sobre essa questão para que a gente consiga entender como que essas pessoas, como é que elas chegam, o que elas desejam da sua leitura. Vamos lá, né? O que elas desejam da sua leitura. E exatamente o que elas querem com aquilo. Então a gente vai ver na perspectiva, né, tanto do consulente quanto do tarólogo ou do terapeuta oracular. Boa noite, Ale, seja bem-vinda. Boa noite. O pessoal tá chegando. Deixa eu esperar um pouquinho para o pessoal poder entrar. Espera só um pouquinho, deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui, convidando as pessoas. Então, boa noite para quem está chegando. A grande maioria me conhece, né? Então, eu sou a Tânia Abreu, sou terapeuta oracular e hoje nós vamos falar qual que é o maior desejo, né? Qual que é o seu maior desejo quando você está ali tirando as cartas para o seu consulente, né? Qual que é o seu maior desejo? A gente vai começar falando, né, qual que é o desejo do seu consulente quando você tira as cartas para ele, né? Então a gente vai falar um pouco disso para a gente poder entender nas duas vertentes, né, nas duas perspectivas, né, de quem está vindo, quem tá procurando esse momento que a gente já falou aqui várias vezes nas lives, né, nesse momento onde você procura uma pessoa para poder ler as cartas para você. Então, o que se passa ali na cabeça da pessoa? Ela está vindo com muitas questões. Normalmente, quando a gente procura uma pessoa para fazer um jogo para a gente, né, para fazer uma leitura, a gente tem muitas dúvidas, muitas angústias, né, tem muitas questões nossas ali envolvidas, muitas problemáticas. Então, nós todos estamos angustiados com alguma coisa quando essas pessoas elas vêm procurar um terapeuta oracular. Ela vem com dificuldade no relacionamento, ela vem querendo saber sobre a vida financeira dela, ela quer saber se ela vai ter sucesso no trabalho, ela quer entender um pouco se tem questões na saúde dela ali para além daquilo que os médicos estão trazendo para ela. Então são uma série de questões que angustiam o ser humano, a alma humana, quando ela procura um terapeuta oracular para uma consulta de baralho. E o baralho, ele vai por si só fazer o trabalho dele, que é justamente constelar ali aquelas questões que estão sendo perguntadas, né? Ele vai fazer aquilo que ele faz, que ele nasceu para fazer, que é para revelar aquilo que está no nível mais inconsciente, que está no inconsciente daquele cliente, daquele consulente. Aí a gente começa a entender, por isso que a maioria das terapias falam que tudo está dentro de nós, porque na verdade a gente acessa o núcleo de energia daquela pessoa, que faz parte dela e que está, que nós psicólogos chamamos que está ali no inconsciente. Mas no senso comum, todo mundo já sabe que o inconsciente existe e que muitas vezes a gente acaba fazendo coisas e depois a gente pensa naquilo que a gente fez. Por quê? Porque o inconsciente já constelou, a gente já fez, depois a gente toma consciência daquilo que a gente fez, não é verdade? Então, para a gente poder entender que sim, que existe várias instâncias aí em nós e é por isso que a gente procura um terapeuta, né? Um terapeuta oracular.
porque ali nas cartas ele vai trazer pra gente um direcionamento, né? Vai trazer para nós um pouco mais de clareza para esse universo que eu não estou percebendo, que eu não estou enxergando. Mas, ok, né? Então, aquele cliente, ele chega e o que ele realmente deseja? Todo mundo deseja. O que todo mundo deseja, gente? Obter a resposta que veio buscar. Ter a resposta que deseja. Para as questões ínfimas que eu coloquei aqui agora há pouco no início. Então, se eu vou engravidar, eu sei que são perguntas difíceis, né? Se eu vou ter sucesso no meu trabalho, se eu devo percorrer aquele caminho na minha espiritualidade, se realmente faz parte do meu projeto de vida se relacionar com algumas pessoas dentro de um relacionamento amoroso, se faz parte do meu percurso trabalhar com aquela área. Então são questões que estão na alma humana e que de alguma forma faz as pessoas sofrerem por isso, né? Então os casos são inúmeros, né, de pessoas que trazem essa questão. Vou trazer para vocês aqui essa semana, acho que essa semana me procuraram, né, na verdade me procuram sempre, mas essa semana me procuraram, né, para fazer a leitura. Eu contei um pouco para vocês sobre a mandala astrológica, onde a gente consegue ali, onde a gente consegue acessar muito ali o nível inconsciente das pessoas e a gente consegue perceber quais são as crenças que as pessoas elas acabam trazendo para si, absorvendo para si, que na verdade não são delas, né? Então a gente consegue analisar isso. E uma pessoa me procurou, né, nessa última semana, para que a gente conseguisse fazer ali a leitura, e foi bastante interessante. Por quê? Porque existia uma situação na vida da pessoa, onde ela tinha tido um relacionamento antigo, de muitos anos, na juventude dela. Tô trazendo só o caso, não tô falando o nome de ninguém, tá, gente? Porque isso é sigilo, claro, mas só para vocês entenderem um pouco. E ela tinha muitas dúvidas em relação àquela situação. Por quê? Porque a família foi contra esse relacionamento. Não sei se vocês já perceberam, todas as vezes que as famílias são contra uma relação amorosa na juventude, aquilo parece que ganha uma força, né? Parece que as pessoas se empoderam daquilo e aí a gente tem que viver esse amor para sempre até morrer, né? Então tem isso, e aí tem muitas coisas que estão por trás daquilo que a gente precisa prestar atenção. Nem todas as histórias elas são tão românticas assim. E nesse caso, essa pessoa, né, essa consulente que me procurou, vivenciou uma situação dessa também na juventude e infelizmente a família não permitiu e aí eles se distanciaram, aí a pessoa mudou para outro lugar, né, o rapaz mudou para outro lugar, perderam o contato e acabou, né, perderam o contato, mas como uma boa história de amor, fica ali, né, a gente fica, será que se eu tivesse vivido tinha sido ótimo, tinha sido ruim, né, como que teria sido essa relação, porque no fundo, todos nós queremos viver uma relação de amor, né, é humano isso, todos nós queremos. E aí, passou-se os anos, muitos anos depois, ela descobriu que essa pessoa havia, né, se relacionado com uma outra pessoa e fatidicamente, né, por conta de questões de ciúmes, havia matado a pessoa, a mulher, né, e em seguida se matado. Eu até lembrei agora de uma história bem semelhante de uma época que eu trabalhava em uma empresa que aconteceu a mesma coisa, para vocês verem que essas histórias elas se repetem mesmo. E aí essa pessoa, né, esse rapaz faleceu, acabou se matando e matando a companheira da época. Ok, vida que segue, né? E a gente continua vivendo. Vamos lá, né, labutando, trabalhando, mas isso ficou na cabeça dessa consulente. E aí numa das nossas leituras, a gente percebeu que na verdade a família dela fez um benefício para ela. Salvou, na verdade, a vida dela. Porque na linha do tempo dela ali,
né? Na verdade não estava, mas na leitura indicava que possivelmente esse fato poderia ter acontecido com ela. E pela lógica, gente, poderia mesmo, né? Porque eles estavam numa relação amorosa, essa pessoa era extremamente intensa no sentido de ser muito agressivo, e nessas situações de ciúmes, né, ele acabou tirando a vida aí daquela companheira. E aí a gente descobre que poderia ter sido ela. E isso, de alguma forma, foi um alívio para ela. Por quê? Porque ela percebeu que a família não estava contra ela. A família, na verdade, intuitivamente, né, livrou ela de uma situação muito difícil. Que possivelmente ela não ia estar aqui nem para eu saber dessa história, né, gente? Então, eu tô trazendo isso para vocês, pra gente entender que às vezes as pessoas, elas chegam com um desejo, nesse caso, ela chegou mesmo com o desejo de entender um pouco mais essa problemática da vida dela, mas ela jamais imaginava que esse desfecho fosse acontecer. Pode parecer óbvio agora, porque tô aqui contando, vocês devem ter juntado aí um mais um é 2, falando, não, mas se ele fez isso lá, obviamente ele faria com ela. Mas na cabeça dela, não, por quê? Porque eles eram apaixonados. E é exatamente isso que acontece, né? A gente, quando você está ali, numa relação amorosa com outro, você jamais imagina que isso possa acontecer, porque você está numa relação de amor. E aí você não imagina que o outro tenha essa capacidade. Mas isso libertou ela para muitas coisas, né? Ela conseguiu ali perceber o quanto a família foi positiva naquele sentido, né? E que não foi uma coisa ruim para a vida dela, na verdade foi positiva, e ela conseguiu se libertar de muitos sentimentos que estavam ali angustiando ela até hoje. Então é legal da gente entender que tem coisas que nós carregamos. Quando a gente pensa em psiquismo, tá? Fazer um adendo aqui, né? Até porque as cartas, elas trazem tudo isso, viu, gente? Eu tô trazendo para vocês e a gente vai vendo nas cartas também. E a gente vai tendo muito cuidado também para trazer todas essas descobertas para o nosso cliente. Então, para ela fazia muito sentido trazer isso para ela, e eu trouxe com muito cuidado, com muito respeito, né? Entendendo que aquilo fazia parte da história dela. Mas sentia que ela queria muito saber, e aquilo para ela foi libertador. É lógico que a gente vai analisando também, percebendo, né, qual consulente ali que tem condições de conseguir entender a própria história, porque não é porque é a história da pessoa que às vezes ela tem condições emocionais para entender. Mas a gente vai conduzindo da melhor forma possível, trazendo com muita amorosidade para que a pessoa consiga perceber o quanto isso foi benéfico para ela. Então ela conseguiu perceber isso. E aí, quando eu estava falando aqui da questão do psiquismo, né, ele vai trazer, né, essa possibilidade para a gente mesmo, né, de trazer conteúdos que estão ali para que a gente consiga analisar. E aí, lógico, se você está diante ali de um terapeuta oracular e que de alguma forma consegue trazer ali o conhecimento da vida, estuda, porque a gente precisa se preparar também para poder trabalhar com as cartas. Não pensem vocês que é simplesmente pegar o baralho, olhar as imagens, né, e falar sobre aquela imagem. Esse é o primeiro passo, mas a partir desse primeiro passo, muita coisa precisa ser feita, que é o estudo contínuo. Quanto mais você estuda, mais você vai conseguindo contribuir nas leituras e trazendo essa contribuição para o seu cliente, para o seu consulente. Então, a primeira coisa que a pessoa deseja, né, o que ela quer, né, quando você tira as cartas para ela, é ter a resposta que ela deseja. E aí você conduzindo isso, como eu falei agora, né, de uma forma muito coerente, de uma forma amorosa, né, você consegue trazer aquilo que a pessoa deseja. Mas, mesmo assim, a gente não pode esquecer que às vezes a pessoa, ela vem mesmo com aquele desejo e nas cartas está saindo totalmente ao contrário daquilo que a pessoa veio buscar. E aí, como é que eu faço com isso, né? Como é que eu faço com isso? A questão toda é que é nessa hora que você precisa ter essa habilidade de trazer para ela
clareza da própria vida, né? E ajudar ela a expandir, sim, entender aquela problemática e conseguir expandir um pouco mais ali o nível de consciência dela. Compreender que talvez a resposta que está sendo dada aparentemente pode ser negativa neste momento, mas a longo prazo vai trazer grandes benefícios para a vida dela. Então isso também a gente precisa trazer para o nosso consulente. Por quê? Porque as cartas elas vão trazer a verdade. E aí você vai ali diante da leitura conduzindo esse consulente para você poder trazer a resposta que ele precisa, que as cartas estão trazendo. Um outro ponto, para quem é oraculista aqui comigo, né, já deve ter se visto numa situação semelhante, que o consulente chega e o que ele deseja de você? Que você adivinhe a vida dele, que você adivinhe tudo da vida dele. Então, vocês já devem ter escutado, né, que infelizmente essa profissão nossa, né, os oraculistas, os tarólogos, nós somos tidos aí como charlatões. Por quê? Porque as pessoas falam assim, eu vou lá naquela pessoa, não vou falar nada, quero ver se ela fala tudo da minha vida. Então, o que ela quer? Ela quer que você adivinhe, né, a vida dela. E o que nós, terapeutas oraculares, fazemos? Nós decodificamos as cartas pelos símbolos, pelas imagens que estão ali, que foi ela que escolheu para ela, né? Então a gente vai fazer isso. A gente, sim, tem alguns momentos que a gente vai utilizar do nosso campo intuitivo para trazer muito mais que aquelas cartas estão trazendo. Mas no final das contas, nós não estamos ali para adivinhar nada. O trabalho é justamente essa troca, onde eu vou trazendo para ela as informações e eu vou ajudando ela a entender qual que é a problemática da vida dela. E quanto mais ela também trouxer quanto mais ela dialogar, quanto mais ela conseguir expor a problemática dela, mais eu consigo ajudar, mais a gente consegue entender a problemática e trazer as respostas que ela precisa, porque aí você vai trazer orientações, ajudar com soluções para a vida dela. Mas isso só é possível se ela se permitir. Já falei isso numa outra live, né? Só para reforçar hoje essa questão de muitas vezes as pessoas chegarem e elas não abrem a boca e querem que você adivinhe. Eu acho que a gente já passou por isso, né? Isso, o tarô, o baralho, tem uma longa história aí, longos anos já de vida para a gente continuar nesse mesmo posicionamento. Acho que a gente precisa avançar, lembrando que as cartas hoje, ela é um meio de trabalho, ela é uma profissão. Eu estou aqui como uma profissional das cartas, trazendo para vocês todas essas informações. Então, a gente precisa olhar para essa ferramenta e entender que ela, sim, é um meio de trabalho, que as pessoas estão se profissionalizando, que as pessoas estão buscando se qualificar para ficar cada vez melhor nessa ferramenta. Né? Então, aqui a gente precisa desconstruir essa ideia de que as cartas elas precisam ser adivinhadas, tá? Então, esses são os pontos que o meu consulente, quando chega, né, que ele deseja que eu dê a resposta que ele veio buscar, aqueles que querem que você adivinhe, e tem aqueles que querem, principalmente também, que você entenda a problemática da pessoa, e isso faz muito sentido, porque quando a pessoa chega e ela traz uma questão, você está ali justamente para poder acolher essa questão dela e ajudá-la nesse sentido, né? Para você poder pontuar juntamente com as cartas aquilo que ela precisa entender. Mas, estou lembrando aqui de outras situações. Apesar de sermos terapeutas oraculares, de estarmos aqui para trocar essa energia, para acolher o nosso consulente, a gente também precisa entender que existe algumas situações de consulentes que são abusivos. Eu acho que é legal de falar também, né, gente? Porque eu atendo pessoas maravilhosas, não tenho que me queixar.
Mas de 100 pessoas que eu atendo, sempre tem uma ou outra ali que a gente sente que existe sim, né, uma sensação de abuso ali na hora que a pessoa traz para você, né? Então você percebe que a pessoa ela não entende ainda, e é lógico que cada pessoa tem a sua compreensão, mas ela quer que você resolva o problema dela. E olha, eu sou psicóloga. Nem como psicóloga eu resolvo o problema da pessoa, porque eu não posso, porque a pessoa ela é um indivíduo. O que eu faço como psicóloga, como terapeuta e como oraculista é orientar, né? Orientar. E aí a pessoa faz a escolha. Então eu não posso resolver o problema da pessoa, mas eu posso sugerir algumas soluções. Mas lembra, quem vai escolher sempre é a pessoa. Em qualquer terapia que ela esteja. E a terapia com as cartas do baralho cigano não é diferente também. Né? Você também tem um trabalho sigiloso, você também tem um trabalho onde você vai ali ouvir a pessoa. Se a pessoa quiser falar sobre a sua consulta, ok, né? Mas você traz ali a leitura com muita coerência e principalmente com muito respeito, mas quem vai fazer a escolha daquilo que você está trazendo para a pessoa é sempre ela, né? Você nunca pode fazer isso por ela. Então, essas são as questões que os consulentes nos trazem. Agora, como oraculista, né? Como terapeuta oracular, que trabalha aqui com as cartas do baralho cigano, qual é o meu maior desejo quando eu tiro as cartas para o meu consulente? Aí partindo do ponto de vista, né, que sou eu aqui analisando isso, né? Então qual que é o meu maior desejo? Contribuir. Então um dos meus maiores desejos quando a pessoa traz, principalmente esse caso que eu falei para vocês, né, de uma situação que vinha aí de uma vida longa, né, e aí a gente descobre ali que naquele momento, que ela poderia ter sido essa vítima, né, que eu contei agora há pouco para vocês, é justamente contribuir para mudanças da vida dela, né? Então é um dos primeiros passos. Ter assertividade, né? Ter assertividade na leitura das cartas. Por quê? Porque a gente percebe o quanto o outro fica feliz ali com aquela leitura e o quanto aquilo vai transformando a energia da pessoa naquele momento. Então eu vou contar para vocês, né? As pessoas elas chegam muitas vezes um pouco tímida quando conversam comigo, outras pessoas chegam falante mesmo, outras pessoas um pouco mais fechada, mas as pessoas chegam e aí no começo você sente algumas resistências de algumas pessoas, não são todas, mas você percebe aquilo, ou a pessoa ela tá muito angustiada também, então ela já traz aquele peso ali, né, na hora da leitura porque ela tá muito preocupada com aquela situação. E aí você vai conduzindo a leitura, você vai conduzindo a consulta, e quando você chega ali no final, do meio para o final da consulta, a pessoa está sorrindo, a pessoa está batendo um papo com você como se você se conhecesse há anos, né? Eu sei que isso tem muito a ver comigo, né? Eu tenho essa facilidade também na comunicação com as pessoas, nesse trato com as pessoas. Eu deixo elas muito à vontade na minha consulta e a gente vai conversando ali, eu vou conduzindo e vou ajudando a pessoa a trazer as informações que ela precisa para poder entender a própria vida dela, né? E aí no final da consulta a pessoa está muito mais leve. A grande maioria das pessoas elas me falam isso, né? O quanto elas gostam ali da minha consulta, porque quando elas finalizam é como se tivesse saído 300 quilos ali do ombro dela, né? E ela sai mais feliz, ela sai mais radiante, ela sai mais confiante. Então são essas transformações que eu vou promovendo quando eu tiro carta, né? E isso eu falo com muita segurança, com muita certeza, porque eu atendi muitas pessoas, né, do ano passado para cá, e a grande maioria sempre me dá esse tipo de feedback, né? O quanto elas se sentiram muito bem na consulta que é feita com as cartas comigo.
E aí eu sinto o quanto eu posso ajudar, contribuir com a vida da pessoa, ajudando nessas transformações, principalmente energéticas, porque a pessoa às vezes vem muito negativa, com um pensamento muito pesado, muito negativo, né? Com uma sensação muito pesada da vida. E aí você consegue ali, diante de uma leitura, de uma conversa, de um acolhimento, aquilo vai se transformando, e no final a pessoa sai outra. Literalmente sai outra, né? Para mim é uma satisfação muito grande e eu me sinto que eu estou realizando mesmo o meu trabalho, né? Que eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer. E quando isso não acontece, até porque a gente precisa entender também que nós não vamos conseguir aí, eu ia falar alegrar gregos e troianos, mas na verdade nem todos vão gostar da gente, né? A gente precisa também lidar com esse outro lado, infelizmente, felizmente, né? Então é isso que a gente precisa entender, né? Que nem todo mundo também é obrigado a gostar de nós. Mas assim, eu fico feliz porque a grande maioria dos meus consulentes, né, o feedback é sempre muito positivo, né, diante da consulta. Então são essas questões que eu vou percebendo quando eu tiro as cartas para essas pessoas, né? O quanto elas desejam que aquilo se resolva. E olha, eu vou contar para vocês, tá? Mesmo diante daquelas situações que a resposta que a pessoa veio buscar não foi o que saiu nas cartas, mesmo assim ela sai satisfeita. Que eu acho que isso é um resultado de um trabalho, né? De um aperfeiçoamento, onde você procura estudar, procura se aperfeiçoar e procura fazer o máximo que você pode, né? Eu falei para vocês também numa outra live, né, que nós precisamos estar ali 100% com aquela pessoa, né? E aí, quando você está 100% com a pessoa, a chance de você conseguir também ter o 100% do outro lado é muito maior. Então, eu não crio barreiras para poder atender o meu cliente, né? Eu baixo as minhas barreiras e tento entendê-lo o máximo. Vou contar uma outra situação para vocês, tá? E bem íntima essa, hein? Olha eu compartilhando aqui a minha vida com vocês. Teve uma consulta que foi marcado, né? Marquei com a consulente, tal horário. E aí, estamos na pandemia, estamos todos em casa. Apesar de todas essas situações, bem, vocês sabem disso. Então, eu precisei, a minha filha mais nova, ela tá fazendo aula em casa, tava indo uma vez por semana, a gente não sabe ainda como isso vai ficar, né, galera? Então, ela tá fazendo aula em casa, e quem é a professora dela? Sou eu, né? Só que eu sou psicóloga, gente. Não sou professora, né? E aí, o que aconteceu? Numa desses dias, eu tinha uma consulta, bem na sequência, e ela estava fazendo a aula dela, e ela precisava ali de um suporte. E aí, ela surtou, começou a chorar, né? Porque ela precisava de ajuda, ela não estava conseguindo entender. E eu sou mãe, né, gente? Veja aí vocês o que vocês fariam também, né? Mas naquele momento eu falei, bem, eu vou acolher minha filha. Né? Vou atrasar uns minutinhos, mandei mensagem, lógico, né, para consulente, pedindo alguns minutos para ela, e fui acolher minha filha, né, uns 5, 10 minutinhos ali, para conseguir ajudá-la. Porque eu gosto de ser muito pontual com os meus atendimentos, porque eu sei que as pessoas também têm as suas atividades. Hora ou outra, infelizmente, a gente acaba atrasando 5, 10 minutos, mas é o máximo, assim, foi o que aconteceu neste dia. E aí eu percebi que nesse dia eu precisava, né? Neste dia eu precisava acolher ela, aí ela ficou melhor, deu tudo certo, e aí depois eu fui para consulta. E aí, lógico, né? Nem todo mundo consegue compreender essas situações, mas eu fiz a leitura, de qualquer forma, né? Acolhi muito bem essa consulente e no final eu pedi desculpa para ela do que tinha acontecido. E aí foi uma grata surpresa, por quê? Porque ela era professora. E ela conseguiu compreender, assim, lindamente, foi lindo, assim, né? Então, tanto eu como ela, a gente percebeu
o quanto tá difícil para um lado quanto para outro. E ela falou que ela super compreendia, né? Então, foi uma sessão linda aí no final, né? Porque a gente precisa ser sincero. Eu acho que a gente precisa usar da nossa sinceridade e trazer as nossas dificuldades também. Apesar de estarmos ali fazendo a leitura, trazendo para as pessoas, né, clareza para a vida delas, mas nós também somos humanos e também eu utilizo muito o meu baralho, né, para algumas situações que eu preciso decidir, que eu preciso de direção, né, que eu preciso ter clareza de decisões na minha vida. Então, eu não uso baralho somente para os meus clientes consulentes, eu uso para mim também. Então, todos os dias eu estou ali manuseando, que isso faz com que eu crie mais intimidade ainda com as minhas cartas e vai me ajudando também, né, nas minhas leituras. Então, eu uso sim. E aí foi muito legal, né, nesse caso, porque ela super compreendeu. E aí eu fiquei super feliz também e a sessão terminou numa boa, né? Acho que foi a única situação que aconteceu que teve, né, não é um mal-estar, mas ela tinha lá o tempo dela, tinha que sair e a gente acabou atrasando um pouquinho. Mas foi tudo bem no final, né? Então, são situações que a gente vai tendo e eu acho que a gente precisa mesmo ter o jogo de cintura para poder conduzir essas situações que são humanas. Então, eu que estou aqui, você que está aí, possivelmente você que vai fazer as suas leituras também com seus clientes e consulentes, em algum momento pode acontecer isso, porque nós somos humanos e o importante é nós sermos sinceros. Né, trazendo a sinceridade para o outro sente que você não está enganando, que você não está lesando, que na verdade foi uma situação que você fez uma escolha e ela disse que eu fiz uma ótima escolha. Né? Quando eu escolhi minha filha, ela falou, você está certíssimo, faria o mesmo. Né? E mesmo que ela não tivesse dito isso, né, pessoal? Né, eu acho que a gente precisa, sim, escolher a nossa família. Em algumas situações tem sim, né? Que a gente tem que escolher os filhos neste momento, ainda mais uma criança pequena. Bem, é tudo isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Perguntas, contem aqui para mim, né? O que vocês acharam, né? Do tema dessa live de hoje, o que vocês perceberam aí, o que vocês concordam, discordam. Fiquem à vontade, né, para falar sobre isso. Então, eu vou só trazer o tema novamente, não sei se o pessoal entrou depois, mas qual é o meu maior desejo quando tiro cartas para o meu cliente, tá? Então, um pouco de tudo isso hoje. Se vocês não tiverem dúvidas, fico feliz, significa que estou atingindo de alguma forma, né, a temática, aquilo que eu vim trazer para vocês. E também trazer aqui, falar um pouco para vocês do canal lá do YouTube, para quem está me seguindo aqui no Instagram e que deseja adentrar esse universo das cartas, tem vídeos ótimos lá no meu canal do YouTube, onde eu estou falando de cartas, onde eu estou falando sobre combinações, eu estou fazendo vários vídeos e vá lá, né? O link está aqui no Instagram, dá uma olhada lá, não esquece também de se inscrever, de compartilhar, tá bom? É isso que eu queria pedir para vocês. Então, um beijo para vocês, gratidão por estarem comigo até aqui e até segunda-feira. Então, todas as segundas e quartas estou aqui no Instagram e as quintas e domingos lá no TikTok, tá bom? Beijo, galera. Até mais.